Olá, pessoal. Eu sou a Andreia da Meta Política. Este é mais um episódio do nosso podcast semanal Ordem do Dia. Hoje nós vamos falar sobre o novo Código Eleitoral que está em tramitação na Câmara e que agora segue para o Senado. E quem vai conversar sobre o tema hoje com a gente é o Marcelo Issa. O Marcelo, ele é cientista político e advogado e também é diretor executivo da Transparência Partidária. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, André, obrigado, é um prazer falar com você e com os ouvintes do podcast. A gente que agradece, Marcelo, a tua disponibilidade. A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira, dia 9, o projeto de lei complementar 112/21, que estabelece o novo Código Eleitoral. O texto base foi aprovado por 378 votos favoráveis e 80 contrários. O documento, que tem quase 900 artigos e reformula a legislação partidária e eleitoral. Para que entre em vigor nas eleições de 2022, o texto deve ser aprovado até o final agora de setembro pelo Senado. Para a gente começar a nossa conversa, então, Marcelo, na quinta-feira, dia 9, um dos principais temas polêmicos foi retirado do projeto: a quarentena para determinados cargos disputarem as eleições. Mas, após muita articulação política e uma nova votação, os deputados decidiram, então, na quarta-feira, dia 15, reinserir no Código Eleitoral a quarentena. Marcelo, fala pra gente o que prevê a quarentena e quais são os possíveis impactos para as eleições de 2022. Perfeito, André. Eu só gostaria antes de fazer um breve comentário sobre o processo de tramitação desse projeto. Fique à vontade. Acho que é importante salientar que esse é um projeto de código. Um projeto de código, embora não tenha essa tipologia para classificação como proposição legislativa, tem previsão tanto na Constituição quanto no regimento interno da Câmara dos Deputados. E a doutrina e a jurisprudência consideram projetos de código aquelas proposições que sistematizam toda a legislação esparsa sobre determinada matéria, que abrangem um ramo do direito, como é justamente o caso, o direito eleitoral, e que trazem inovações significativas. Então, nós estamos diante de um verdadeiro projeto de código, embora a Câmara dos Deputados não tenha dado a esse projeto essa qualificação do ponto de vista da tramitação que ele obedeceu na casa. Por quê? Caso efetivamente o projeto fosse reconhecido como o que ele é, ou seja, um projeto de código, jamais deveria ter ocorrido uma tramitação como essa. Nós tivemos a constituição de um grupo de trabalho no mês de fevereiro, cujos membros são indicados diretamente pelo presidente da Câmara dos Deputados. Não se observa nesse tipo de arena, de fórum de discussão, que são os grupos de trabalho, a representatividade proporcional dos partidos. Os integrantes são escolhidos unilateralmente pelo presidente da Câmara dos Deputados e é um instrumento sem previsão, digamos, regimental. É um instrumento costumeiro, consuetudinário, esse dos grupos de trabalho, que se admite, sem problema nenhum, historicamente, para a elaboração de anteprojetos, né, de propostas prévias, que depois devem obedecer o rito de tramitação regimental. Esse grupo de trabalho funcionou por 4 meses, efetivamente com reuniões e eventos apenas durante 4 meses, sendo que a sociedade foi ouvida por 4 semanas. E ainda assim, os especialistas e
enfim, operadores do direito, cientistas políticos, todos os consultados trataram de temas em abstrato, né? Não houve um projeto que pudesse ser avaliado pela sociedade e, portanto, não houve devolutivas, não houve efetivamente audiências públicas. Então, quando se diz que existiu um amplo debate, que não houve assodamento, que a matéria simplesmente reproduz, em boa medida, a legislação já vigente, é preciso ponderar bastante essas afirmações, porque ainda que se tenha 20% ou 30% de inovações e o restante dos dispositivos sejam efetivamente apenas a consolidação de normas já existentes, o fato é que 20% ou 30% de 900 artigos são centenas de artigos, são centenas de inovações e muitas delas muito impactantes, muito revolucionárias e, em boa medida, trazendo grandes retrocessos, especialmente do ponto de vista de transparência, fiscalização, representatividade, inclusão. Então, é um debate que ocorreu de modo antirregimental, eu diria até inconstitucional, e trazendo grandes inovações e retrocessos, e por isso causando muita polêmica e resistência entre diversos segmentos da sociedade, e diria inclusive que entre a maior parte dos operadores do direito. Nós temos diversas entidades representativas já se manifestando sobre esse projeto, contrariamente ao modo como essa discussão tem ocorrido até o momento, e também apresentando muita preocupação com relação a diversos pontos da proposta, como, por exemplo, a Associação Nacional dos Procuradores da República, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Ciência Política, uma série de instituições que têm manifestado muita preocupação, não só do ponto de vista da forma como esse debate e a tramitação dessa proposta tem acontecido, mas também com relação a diversos pontos do conteúdo do que está ali previsto. Dito isso, respondendo agora então à sua pergunta, sobre a quarentena, o que ocorreu foi o seguinte: esse trecho da proposta foi efetivamente suprimido na semana passada, mas retornou na última sessão da Câmara dos Deputados, que efetivamente acabou aprovando o projeto como um todo, por meio também de uma manobra absolutamente antirregimental, uma emenda aglutinativa que reuniu, aglutinou duas emendas que diziam respeito a outros temas. Uma delas dizia respeito, inclusive, à publicidade. Em nenhum momento, nem de longe, tratava de questões relacionadas a inelegibilidades, mas foi utilizada como um subterfúgio evidente para conseguir, de algum modo, reinserir esse tópico no projeto. Do ponto de vista do mérito, é algo que demanda, sim, uma discussão, é algo que precisa ser bem tratado pela legislação. Nós temos efetivamente carreiras de Estado que precisam de um tratamento diferenciado do ponto de vista das condições de elegibilidade e inelegibilidade, mas a forma como se deu
esse debate e o encaminhamento da decisão não nos pareceu a melhor opção e, inclusive, pode padecer, não é, de problemas relacionados à observância do devido processo legislativo. Marcelo, e quais os possíveis impactos com essa decisão de inserir a quarentena para as eleições de 2022? Do modo como o texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, a quarentena passa a valer apenas a partir de 2026. Né? Então, não haveria impactos para as eleições do ano que vem, nem para as eleições de 2024. No entanto, os membros dessas carreiras todas, não apenas da magistratura e das polícias, das Forças Armadas, mas também policiais rodoviários, né, todas essas carreiras típicas de Estado, teriam então de se licenciar ou se exonerar de suas funções ao menos 4 anos antes das próximas eleições, valendo a regra a partir de 2026. Marcelo, os deputados também aprovaram ainda a inclusão de candidatos indígenas na contagem em dobro dos votos dados. Explica para nós o que muda com essa aprovação. É um avanço na medida em que nós temos uma grande subrepresentação de alguns grupos sociais no Congresso Nacional e nas demais casas legislativas, notadamente das pessoas negras e dos indígenas. Basta dizer que nós temos apenas uma deputada indígena na Câmara dos Deputados, e, salvo engano, nenhum senador que se declare indígena. Então seria, e considerando que nós temos estados no país, especialmente na região norte, onde a população indígena representa uma parcela muito significativa dos habitantes desses estados. Então, é uma política de incentivo, de estímulo à inserção desses grupos subrepresentados. Então, é algo positivo. No entanto, seja para a política de estímulo à inclusão de mulheres, assim como de pessoas negras e de, agora, indígenas, foram estabelecidos ou inseridos na proposta alguns subterfúgios que podem enfraquecer os efeitos práticos dessas medidas, quando se prevê, por exemplo, que se possa financiar candidaturas masculinas ou de pessoas não brancas ou não indígenas, com recursos que deveriam ser destinados a esses grupos, na medida em que haja a formação de chapas, né, que contemplem essas candidaturas como vices ou mesmo na cabeça de chapa, mas inseriu-se ali um dispositivo que permite, né, que haja um compartilhamento dos recursos que deveriam ser destinados para esses grupos minoritários com outros que não se enquadram, né, nessas categorias. Então, essa previsão pode, de fato, acabar enfraquecendo a efetividade dessa medida. Marcelo, a relatora incorporou no texto mudanças aprovadas na quinta-feira, ainda dia 9, por meio do PL 783/21, para as regras sobre as sobras de vagas. Como funcionará as sobras de vagas, Marcelo, e quais candidatos poderão concorrer a essa distribuição? Foi incorporado aquilo que já vinha do projeto do Senado Federal. Então, nós ficamos com
a participação nas sobras condicionada ao atingimento de 80% do quociente partidário pelos partidos políticos e de 20% para que os candidatos, né, também possam individualmente aproveitar-se dessas sobras. Foi essa regra que ficou estabelecida pela Câmara, a ser confirmada ou não pelo Senado Federal. O texto base aprovado, Marcelo, também autoriza a prática de candidaturas coletivas para os cargos de deputados e vereadores, eleitos no sistema proporcional. O que caracteriza, Marcelo, esse tipo de candidatura? As candidaturas coletivas não têm ainda, embora nós tenhamos agora no projeto de código essa previsão, essa disciplina, mas até o momento, né, nós temos uma prática, digamos, informal, que não é regulamentada, mas que ocorre já, salvo engano, há cerca de 2 eleições, há mais ou menos 6 ou 8 anos no país, que consiste na apresentação de um grupo de indivíduos como candidatos de modo, digamos, coletivo, né? Quer dizer, são co-candidatos, é isso que se costuma mencionar, pessoas que assumem de modo informal o compromisso de exercer o mandato com base em parâmetros mais ou menos estabelecidos de consenso para a tomada de decisão. Então, nós temos sempre no âmbito do legislativo, é claro, esses mandatos chamados coletivos, em que nós temos ali algumas pessoas que representam determinadas agendas de modo mais direto. Então, uma delas é representante ou especialista na área da educação, outra na área da saúde, outra da infância. Em geral, é assim que essas candidaturas se apresentam, com esse compromisso de sempre tomar decisões de modo colegiado. Mas é claro que, para cumprir a legislação, algum dos membros desse colegiado, precisa assumir de modo jurídico, não é, a responsabilidade por receber os votos. Então, continua-se a haver o registro de uma candidatura, de um indivíduo, né, e quem tem acesso, né, efetivamente às sessões do plenário, aos assentos em comissões, a possibilidade de concretizar os votos, efetivamente direcionar os votos, é um indivíduo, né, deste grupo. Nós temos visto experiências mais bem sucedidas e outras menos, né? Inclusive, uma delas, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, terminou muito mal, né? Há poucos meses houve uma discussão muito intensa, um desentendimento muito grande no âmbito desse grupo, levantando, não é, questões sobre a funcionalidade desse tipo de experiência. Né? Então, acho que é algo que precisava, sim, de um tratamento, mas talvez fosse interessante que houvesse mais debate, né, para que o encaminhamento do projeto, né, contemplasse efetivamente as dificuldades, né, dessas experiências. Né? E ao que nos consta,
os próprios envolvidos nessas experiências não foram consultados, não foram ouvidos para a disciplina dos mandatos coletivos. Também, Marcelo, se tratou no texto base aprovado na Câmara sobre a divulgação de pesquisas eleitorais. Fala para a gente um pouquinho, Marcelo, como já funciona e o que muda agora com a aprovação no Código Eleitoral, caso aprovado no Senado. Bem, hoje nós temos acesso à informação das pesquisas, até mesmo no dia da eleição. As pesquisas, é importante mencionar que são um retrato do momento, elas não têm a pretensão de serem um diagnóstico prospectivo, quer dizer, as pesquisas não indicam, por definição, o resultado, né? Nem pretendem indicar, porque o processo eleitoral é um processo dinâmico, então a fotografia que se faz hoje é certamente muito diferente da fotografia que se possa fazer amanhã ou depois de amanhã. E é claro que o próprio resultado das pesquisas, na medida em que o eleitor tem conhecimento de qual é a fotografia daquele momento, essa informação também pode influenciar, e certamente influencia, né, a movimentação desse cenário eleitoral. Né? Então, a proposta prevê que as pesquisas têm de ser divulgadas apenas até a antevéspera do pleito, né? Então, nos 3 dias anteriores não seria possível ao eleitor conhecer com segurança os dados de pesquisas realizadas por institutos sérios, com credibilidade, pesquisas registradas na Justiça Eleitoral, né? Então, desse ponto de vista, o eleitor ficaria sem acesso a essas informações que são utilizadas por boa parte do eleitorado, inclusive para direcionar de modo mais estratégico o seu voto, né? O que, sem sombra de dúvida, abre espaço para a circulação de supostas pesquisas, de pesquisas, enfim, atribuídas a determinados institutos, mas que não passam, no fundo, né, de desinformação, de fake news. É bastante previsível que ocorra a circulação desse tipo de desinformação pelas redes sociais, na medida em que se proíbe a circulação das pesquisas efetivamente registradas, né, na Justiça Eleitoral, auditadas, etc. E, por outro lado, nós teremos também um prejuízo ao direito de acesso à informação, né, do eleitor. É claro que existe a necessidade de disciplinar, né, de maneira mais rigorosa quais são os institutos autorizados a realizar pesquisas, né? Nós acompanhamos os debates realizados no grupo de trabalho e ali, de fato, ficou bastante evidente que existe um problema de empresas que não têm qualificação, foram apresentados dados de, inclusive, profissionais de estatística que assinam centenas de pesquisas ou dezenas de pesquisas num curto espaço de tempo. Então, existem problemas relacionados à disciplina da realização e divulgação de pesquisas eleitorais. Mas a solução adotada pelo Código não resolve os problemas que foram identificados e acaba criando outros problemas. O projeto, Marcelo, também lista uma série de despesas que podem ser pagas com recursos públicos do fundo partidário. Quais são as novidades a partir desse PL, Marcelo?
Hoje em dia, as despesas realizadas com recursos públicos do fundo partidário têm de ter relação com a vida partidária. Então, hoje, a Justiça Eleitoral pode questionar despesas como confraternizações que não têm nenhuma relação com a atividade política, com a atividade partidária, como, por exemplo, uma confraternização de fim de ano realizada pelo partido, ou uma festa qualquer realizada pelo partido com recursos públicos, ou então até mesmo a aquisição de bens luxuosos, voluptuários, que não têm do ponto de vista da economicidade, uma justificativa para que sejam realizados com recursos públicos, como a compra de aviões ou de helicópteros que não se demonstrem vantajosas do ponto de vista do uso dos recursos públicos. Hoje, a Justiça Eleitoral pode questionar despesas com essas características, determinando, inclusive, a aplicação de penalidades, considerando essas despesas irregulares. O que o projeto prevê é que quaisquer despesas que tenham sido aprovadas pela direção nacional do partido passam a ser, digamos assim, invioláveis do ponto de vista do questionamento que a Justiça Eleitoral pode eventualmente ou poderia eventualmente vir a fazer. Então, na prática, passa-se a permitir um uso geral e irrestrito dos recursos do fundo partidário, segundo os critérios da direção do partido político. O PL também estabelece, Marcelo, um teto para multas e prevê sobre a devolução de recursos públicos usados irregularmente pelos partidos e também modifica as normas de transparência, fiscalização e também punição de políticos e partidos por mau uso das verbas públicas. Explica para nós, Marcelo, quais são as modificações acerca desses pontos e também os seus impactos. Esse nos parece ser o ponto mais preocupante de todo o projeto. Na medida em que, da forma como esse projeto foi aprovado, nós teremos o fim da transparência das contas partidárias, porque o projeto prevê a substituição do sistema utilizado para a prestação de contas pelos partidos políticos, que atualmente é um sistema desenvolvido e implementado pela Justiça Eleitoral para fazer a checagem das contas, a auditoria das contas, por um sistema da Receita Federal, que é apenas um sistema de escrituração contábil, não é um sistema pensado para a auditoria. Então, esse sistema da Receita Federal é um sistema que permite ao usuário inserir, digamos, manualmente as informações, ao passo que o sistema da Justiça Eleitoral tem campos pré-definidos a fim de que as prestações de contas possam ficar padronizadas e organizadas. Então, na medida em que o sistema que se pretende instituir não padroniza e não organiza essas informações, haverá um prejuízo muito grande do ponto de vista da possibilidade de fiscalização. Com relação à transparência, o prejuízo é ainda maior na medida em que o acesso a esse sistema da Receita Federal é restrito. Esse sistema não é público, ou seja, hoje nós temos as bases de dados referentes às prestações de contas dos partidos políticos publicadas na internet, no portal da Justiça Eleitoral,
e isso permite à sociedade acompanhar como os partidos utilizam os recursos públicos que recebem. Na medida em que essas informações deixam de ser prestadas de acordo com essa sistemática e passam a ser prestadas através de um sistema cujo acesso é restrito, é possível afirmar que teremos, ao final deste processo, o fim da transparência das contas dos partidos políticos. Com relação às sanções e irregularidades, o projeto prevê que apenas quando as irregularidades constatadas superarem 20% do total recebido pelos partidos políticos, é que será possível aplicar algum tipo de penalidade. Os maiores partidos no Brasil recebem atualmente cerca de 200 milhões de reais no ano em recursos públicos do fundo partidário. Significa, na prática, dizer que nós teremos por volta de 40 milhões que poderiam ser gastos de modo irregular pelos partidos em despesas que nada têm a ver com a atividade político-partidária, inclusive, muitas vezes, né, em benefício, digamos, pessoal dos dirigentes partidários, sem que isso pudesse significar a aplicação de sanções pelo uso desses recursos. Então, é uma situação muito grave. Esse ponto efetivamente precisa da atenção da sociedade e da mobilização do Senado Federal para que não se cometam essas atrocidades com o sistema de transparência e integridade que a sociedade brasileira já conquistou no que se refere ao acompanhamento e à auditoria dessas informações. O PL também trata, Marcelo, da competência do TSE sobre fazer cumprir o Código Eleitoral. O que o atual texto base aprovado mudou nesse sentido, Marcelo? O texto, embora reproduza boa parte das resoluções do TSE no tocante à realização das eleições, no tocante à operacionalização do processo eleitoral, ele limita a atuação da Justiça Eleitoral, retirando dessa justiça especializada a possibilidade de realização de consultas, o que é algo já bastante consolidado no âmbito da justiça eleitoral e que é muito importante até para a uniformização de jurisprudência, para, enfim, esclarecimentos do ponto de vista do sentido da norma. Então, não se permitirá mais a realização de consultas sobre o sentido de cada norma à Justiça Eleitoral. Também se retira da Justiça Eleitoral o poder regulamentar sobre justamente prestações de contas eleitorais e partidárias, o que significaria deixar a cargo única e exclusivamente do Congresso Nacional a regulamentação de todos os procedimentos afetos à prestação de contas eleitorais e partidárias, e nós sabemos que o Congresso, historicamente, se movimenta para suavizar as obrigações e as sanções referentes à prestação de contas e transparência, e também o projeto prevê que o Congresso pode passar a cassar resoluções da Justiça Eleitoral quando considerar que essas resoluções extrapolaram o poder regulamentar do Judiciário. Entendo que pode, inclusive, haver algum questionamento com relação à constitucionalidade dessa previsão, na medida em que os decretos legislativos, que seriam os instrumentos utilizados para esse procedimento, têm previsão constitucional apenas para
sustar, digamos, atos do Poder Executivo e não atos do Poder Judiciário. Então, é uma inovação que o projeto traz, que pode ter e certamente terá impactos muito grandes, né, na atividade do Judiciário, da Justiça Eleitoral. Provavelmente, Marcelo, esse texto ele vai ser ajustado no Senado. Como última pergunta para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Há tempo hábil, Marcelo, para que esse novo Código Eleitoral seja aprovado para vigorar em 2022? E qual é, na tua opinião, o grande problema de ser avaliado em tão pouco tempo, né, no Senado? Do nosso ponto de vista, não há tempo hábil. Nós já estamos praticamente no final de setembro. É uma matéria muito ampla, muito complexa. Não é possível que o Senado faça as alterações necessárias com o devido cuidado em tão pouco tempo, remetendo essa matéria à Câmara dos Deputados para nova análise sobre as alterações realizadas e então envio, análise e sanção pelo Executivo até o dia 2 de outubro. Se isso ocorrer dessa forma, nós estaremos certamente prejudicando o cuidado e o devido processo legislativo, com base na participação social, na transparência, na maturação dos debates e das análises necessárias para uma matéria de tamanha relevância. Então, do nosso ponto de vista, certamente não há tempo hábil para que se façam os ajustes necessários a fim de que essa matéria tão ampla e complexa possa valer para as eleições do ano que vem. O melhor seria que o Senado aprovasse ajustes pontuais que constam de projetos diferentes, né, projetos que já tramitam há mais tempo, que já estão mais maduros, e deixasse para a tranquilidade de 2022, um ano que não é um ano pré-eleitoral, a fim de que o resultado da Câmara dos Deputados, o resultado dos trabalhos da Câmara dos Deputados, embora tenha esse processo ocorrido de modo muito acelerado na Câmara dos Deputados, apressado na Câmara dos Deputados, possa ser, então, devidamente tratado pelo Senado Federal, voltando para a Câmara ao final desse processo. Marcelo, o espaço agora é teu para se despedir dos nossos ouvintes e também se tu tiver alguma consideração final acerca do tema que eu não te perguntei, fica bem à vontade. Não, Andréa, basicamente agradecer a oportunidade, exortar todos os ouvintes, toda a sociedade a acompanhar com atenção esse tema nos próximos dias, nas próximas semanas. É pouco tempo que resta efetivamente para que haja uma definição com relação, né, à possibilidade de algo ocorrer de modo inconsequente e irresponsável. Né? Eu diria que, caso haja efetivamente a aprovação dessa matéria dentro desse prazo que vence em 2 de outubro, o Congresso Nacional como um todo estaria sendo muito irresponsável. Então, é bastante importante que todos acompanhem e se mobilizem para impedir que essa irresponsabilidade ocorra, porque os prejuízos para a democracia brasileira já tão abalada nos últimos tempos podem ser muito graves. Obrigada pela tua participação, Marcelo. Obrigado a todos. Esse foi mais um episódio do podcast Ordem do Dia. Convido a todos para acompanhar o nosso trabalho da Meta Política nas redes sociais, também nos acompanhar no canal do YouTube. A gente se encontra na próxima semana. Até mais.